Olá, meus amigos do BBI Bate-Bola Imobiliário. Hoje o nosso tema vai tratar sobre por que eu devo regularizar um imóvel, quais as vantagens. E esse vídeo vai dizer para você, proprietário de imóvel, que ainda tem o seu imóvel irregular, com algumas dificuldades ou pendências, quais os motivos que você deve investir na regularização do seu imóvel. Lembrando que se falar em imóvel é falar em terreno, é falar em loteamento, é falar em apartamento, casa, é a sua propriedade, imóvel rural, é a sua propriedade imobiliária. Antes de falar sobre isso, eu queria dizer para vocês o seguinte, o Brasil é o país que dá maior garantia sobre documentos imobiliários, perdendo apenas para a Alemanha. Há um estudo feito que a propriedade registrada no Brasil, ela tem uma segurança jurídica que perde apenas para a segurança jurídica da Alemanha. Isso traz um ônus, né, muito grande para quem não tem a propriedade regularizada. Esse é um motivo forte. Além do que, já mesmo a nossa Constituição Federal, ela tem uma previsão que obriga os órgãos administrativos a facilitar a regularização imobiliária e, por último, pela lei da REURB, que facilita, que altera vários dispositivos que antes dificultavam um pouco a regularização, hoje trouxe facilidades para que a pessoa interessada em ter o seu imóvel regularizado se utilize desse instrumento e tenha mais facilidade para chegar onde é necessário. Agora, além da questão da função social da propriedade, né, Rogério? Exatamente. Agora sim, no mundo capitalista, em que a gente precisa negociar, comprar outro imóvel, crescer no patrimônio imobiliário, uma propriedade que está irregular, ela não tem credibilidade, ela não tem segurança jurídica. Dificilmente alguém quer dispor do seu dinheiro, da sua liquidez, para investir onde não terá um lastro registrado. Além da questão de regularizar a propriedade, quando esse imóvel não tem o registro de imóveis, a vantagem do registro por exemplo, quando a pessoa precisa levantar um dinheiro para fazer algum investimento ou até investimento dentro do próprio imóvel, dentro da própria propriedade, se ele não tem a documentação regularizada, ele não vai conseguir. E o que acontece? Hoje, dentro do Brasil, o financiamento, os juros do financiamento imobiliário é um dos mais baixos do mercado. Então a pessoa pode usar o próprio imóvel, inclusive, para investir na própria propriedade. Isso é uma das vantagens de você estar regularizando a propriedade, como você falou. Pois é, então o seu imóvel ele pode ser um gerador de riqueza para você. O imóvel ele tem baixa liquidez, depende. Se ele tiver regularizado, ele tem alta liquidez. Você pode se capitalizar em cima do seu próprio imóvel, uma vez que você coloca ele em garantia dentro de uma instituição financeira. Aquela relatividade, aquela questão e que alguns anos atrás dizia assim, não, eu vou investir em outra aplicação e não a imobiliária, hoje está totalmente relativizada, pois o imóvel devidamente documentado, ele oferece liquidez. E quando a gente fala da regularização documental, de regularização do imóvel, não só em relação à matrícula, né? A gente fala também em relação à questão aos órgãos administrativos. Por exemplo, às vezes você tem uma casa onde tem uma construção lá, mas não tem o habite, não tem a averbação junto à prefeitura da área construída e também não tem a averbação da área construída dentro do registro de imóveis. E às vezes a pessoa fala assim, eu vou vender esse imóvel com financiamento bancário. Não vai conseguir, porque na hora que a instituição financeira for fazer a análise do imóvel, vai constar na matrícula uma área X, sendo que ela tem uma área maior. Ou às vezes até ao contrário também, um imóvel que foi demolido e construído um imóvel menor em relação ao que estava na matrícula. Então você traz esse imóvel para o mundo do mercado imobiliário e financeiro imobiliário, regularizando não só a parte
de cartório em relação à matrícula, por exemplo, mas também em relação à questão administrativa, né, Rogério? E trazendo um pouco também a questão da área rural, se você não tem um imóvel regularizado, uma gleba de terra regularizada, você não vai conseguir, por exemplo, implementar um loteamento imobiliário nessa área. Exatamente isso. Existe transmissões intervivos e transmissões por causa-mortes. O imóvel irregular, para fazer uma transmissão causa-mortes, o inventário, por exemplo, é extremamente cansativo, penoso, a família fica aborrecida, dá um trabalho imenso de pesquisa, acaba que alguns abandonam necessariamente o inventário e perde, alguém faz uso capião. A segurança jurídica, ela se perde nesse sentido, né? Então, estar com o imóvel regularizado gera uma liquidez, gera uma valorização. A gente estava falando sobre isso antes de iniciar a gravação, sobre o quanto vale o imóvel registrado e quanto vale o imóvel sem estar registrado. Existe uma perda aí mais ou menos de 40%, não é isso? Mais ou menos 40%. Se você regularizar o imóvel, você consegue valorizar esse imóvel em torno. Lógico que isso daí vai influenciar localização, tamanho e essas coisas, mas você consegue valorizar o seu imóvel em mais ou menos 40%. E hoje, até em relação à questão de regularização, você falou em inventário, falou em uso capião, a gente pode fugir de judicializar o problema e levar para a regularização extrajudicial através de cartório, que hoje dá uma celeridade e fora que uma economia também, e que você tem mais ganho ainda. Então hoje, como o Rogério falou, os órgãos públicos, a legislação facilita a regularização de imóveis até pela questão da função social da propriedade, como a gente falou. Quando você regulariza o imóvel, você tem vários ganhos. Questão da propriedade, como eu já falei, regularização administrativa, financiamento bancário e valorização do imóvel. Segurança jurídica. Segurança jurídica para dizer, não, eu realmente sou o proprietário desse imóvel. Não pagar mais tributos do que realmente ele deve ser tributado. Como o Alex falou, o imóvel era uma casa grande, demoliu. Naquele terreno construiu uma casa menor. Você vai vender sem regularizar, vai pagar o tributo anterior, talvez, que esteja ainda escrito na matrícula do imóvel. E aí, de IPTU, dizendo que o imóvel tem 250 metros quadrados e, na verdade, hoje ele tem 80 metros quadrados. Essa análise de regularização, para a gente ir caminhando agora para o fim, Alex, essa análise de regularização, ela deve ser feita na matrícula, na prefeitura, junto aos órgãos que tributam, Receita Federal, Secretaria da Fazenda do Estado, enfim, faz uma pesquisa, vê se o que de fato existe naquela área ou naquele terreno é o que está devidamente matriculado e inscrito na prefeitura e demais órgãos. Eu costumo falar para as pessoas quando perguntam, mas eu devo regularizar? Eu vejo pela seguinte questão, e aí como o Rogério falou, já partindo para o final, resumidamente falando, às vezes o pai tem uma propriedade que ele conquistou na vida inteira, mas está irregular. Quando ele vem a faltar, eu costumo dizer, deixa um pepino para os filhos que aí não consegue, às vezes, partilhar dentro do inventário, tem que fazer a regularização. E eu acho também o seguinte, Rogério, tem que dar o primeiro passo, doutor, mas é muito caro, eu não tenho condições de fazer agora, mas eu costumo falar o seguinte, dá o primeiro passo em relação ao caminho da regularização, vai resolvendo aos poucos, melhor você ter um imóvel iniciado a regulamentação do que não regularizar nada. Então eu acho que o primeiro ponto é você falar assim, não, eu vou regularizar e começar dando os primeiros passos. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho para receber mais notificações quando sair um novo vídeo e gostando, deixe um like.
É, mas você enfia o dedo na câmera, vai só mal por quê? Dá pra você ficar quieto pra gravar? Começar a BR. Deixa um like. Já tá até garoto propaganda, velho. E fica tenso, cara. A gente começa a olhar pra ele e vai desfocando completamente.